eu sou um aliado, eu acho que não se deve escarnecer dos outros. Eu acho que a humilhação é um dos piores pecados. Mas, entre isso e ficar distribuindo regra, catalogando tudo e dizendo se você não fala exatamente como está na minha cartilha, você é do mal, tem uma diferença muito grande que eu acho nojento. Né? Aí eu sou inimigo disso. Eu sou avesso disso. Não, vamos fazer aqui uma cartilha. Quem não seguir, não, isso aí é exército. Isso aí é Auschwitz. É ditadura. Isso. Querer tomar conta da narrativa e da forma, maneira... Se você não falar exatamente, você pode até pensar, mas se você não falar exatamente como eu quero, e às vezes não dá nem para discutir, você fala assim, mas peraí, gente, porque eu, por exemplo, eu estudo linguística, peraí, mas o que você está falando não está certo, não. Isso que você está atribuindo, esse significado que você está tentando atribuir a essa palavra, eu não concordo. Tá errado, vamos discutir? Não pode discutir. Sim. Se você discute é porque você é racista, é machista, é homofóbico, não sei. Pera, porra, sabe? Não tem calma. Então ele tem que ter humildade também nessa discussão e ter calma. A discussão aí se dá de verdade. Porque o que se propõe não é exatamente uma discussão. É um caga-regra. É assim. Então, vamos chegar nas favelas, por exemplo, e distribuir. Falem assim agora. Quem não seguir isso vai dar para um campo de concentração. Vai sair da favela. Trigo. Vai sair da favela. Baquis. Eu fico assim, meio que chocado também, assim, com essas coisas das regras que estão sendo impostas, assim, que esse negócio da comunidade é uma coisa que a gente não tem muita... Na Bahia, não pegou muito esse negócio da comunidade aqui. Isso acho que em Salvador... Não falar, assim. A gente usa a favelinha, pô. Onde é ali do lado da favelinha, tem a favelinha ali da Pituba, do Lava Carro, tem a favelinha também na Barra, o pessoal fala, a gente usa assim, favela. Pelo menos minha galera só fala assim, favela e favelinha. Comunidade não pegou. O que significa. E o que muda, né, quando a gente fala comunidade? O quê? As escolas começam... É como se fosse dar dignidade a uma coisa que não é real. Porque a indignidade do que é a realidade da vida na favela permanece a mesma coisa. O saneamento básico que o Brasil inteiro não tem, continua não tendo, independente de que palavra você vai usar. Uma coisa que me deixa impressionado, James, assim, é que assim, você é poeta, escritor, pensador, e você se vendo nesse lugar onde não existe discussão, é muito claustrofóbico, eu acho. É uma coisa assim que assim, você não tem mais rodas de pessoas que querem discutir, que querem trocar ideias. A direita não conversa com a esquerda, o preto não conversa com o branco, o vermelho não conversa com o amarelo. E assim, isso me assusta muito, que até assim, a gente crê, a gente tem esperança, né, de Salvador, do Brasil, da Bahia prosperar, das pessoas terem mais dignidade, mas com a falta de diálogo, com a falta de ideias que contra uma da outra, mas que vão chegar no melhor, eu não vejo como se estabelecer. Isso é um fenômeno interessante também do nosso tempo, em que todo mundo, em tese, fala com todo mundo, porque as redes deram essa possibilidade. Você coloca uma afirmação, se seu perfil é público, uma pessoa que não te conhece pode comentar, e alguém pode comentar o comentário dela, e essa discussão se torna infinita, e aparentemente, ou em tese, todo mundo está discutindo todo mundo. Sim. Ao mesmo tempo, há um rechaço, assim, de um grupo em relação ao outro, em que parece que, na verdade, o que acontece são dois monólogos paralelos. Sim. O que a gente... que poderia ser, de fato, um diálogo, são só dois monólogos ao mesmo tempo. Então, o grupo A diz a sua verdade e está imune e impermeável ao que o grupo B vai dizer. E o grupo B diz também. Está acima do bem e do mal. Ninguém está ouvindo. A gente perdeu a capacidade de escutar. Então, Exato. Com essa possibilidade de todo mundo falar, todo mundo resolveu falar. É muito barulho. E esqueceu que ouvir faz parte da comunicação, faz parte da conversa. A conversa não é só falar. A conversa é falar e ouvir. E todo mundo está falando. Esse direito de falar está sendo muito exercitado. Exercitado até demais. Na verdade, na maioria das vezes, as pessoas que mais estão falando nas redes são as que menos sabem dos assuntos. Sim. Eu, por exemplo, não respondo nada no meu perfil no Instagram.
Nada. Pode ser elogio, pode ser crítica. Eu não respondo nada. Pode ser o que for. Eu nem leio. Um dia desses eu fiz um artigo meio polêmico aí. Aí alguém veio me dizer, pô, tô esculhambando. Eu falei, nem vi. E não vou ver. Eu nem leio, porque... Artigo polêmico sobre o quê? Sobre o Bahia. Porque vira uma selvageria. Sim. E aí a discussão começa a se desvirtuar, porque uma pessoa defende um argumento, aí tem um erro de português, eu falo, mas você não sabe nem escrever. Aí a discussão vira sobre aquele, e aí vira uma baixaria, que eu digo, eu não quero nem contar com isso. Lasque-se. Mas é uma perda de oportunidade grande. Sim. E o Brasil precisa realmente voltar a ter capacidade de conversar. Sim. Porque é legítimo, gente, ser de direita ou ser de esquerda. É legítimo. Sim, sim. A democracia permite, até incentiva para que seja, para ser merecedora desse nome, democracia. Sim. As pessoas de direita, as pessoas liberais, não sei o quê, têm direito de existir. As pessoas de esquerda, social-democratas, têm direito de existir. E é preciso voltar a conseguir gostar das pessoas em discordância. Eu me orgulho muito de não ter feito nenhuma inimizade ou de não ter perdido nenhuma amizade por causa de política. Não, você é um dos poucos. Nenhuma. Um dos poucos. Nenhuma. Até porque eu não meço realmente as pessoas pelo voto delas. É claro que me diz alguma coisa em quem você votou, é um dado sobre você. Sim. Mas ele é um entre vários outros. Mas ele é quantitativo ou ele é qualitativo? Ele pode ser qualitativo, mas ele não é absoluto. Claro. Eu saber em quem você votou. Você não então, é só eu conheço isso, né? pessoas, Exato. eu conheço pessoas, por exemplo, que votaram em Bolsonaro. Sim. Eu não votei. Nunca votaria. Mas são pessoas que eu continuo gostando muito. Sim. Pessoas que eu conheço, que eu respeito, que são boas pessoas, que realmente querem um Brasil melhor, estão trabalhando por isso e tudo mais. E acreditam que a esquerda ajudou a esculhambar, a incentivar uma falta de iniciativa, de disciplina de trabalho, e por isso deveria votar naquela outra proposta que colocaria assim, um certo empreendedorismo, sim, uma vontade de fazer as coisas funcionar, de cumprimento de regras e tal. E eu nem concordo com isso. Mas eu entendo de que lugar aquela pessoa está tomando aquela iniciativa. E aí, sim, a pessoa em si é que me interessa. Sim. Se a pessoa é carreirista, se a pessoa é bajuladora com quem tem mais poder, se ela é interesseira. Isso é o que me interessa. E eu conheço pessoas interesseiras, por exemplo, que são de esquerda e são de direita. Sim. Essas pessoas perdem ponto comigo. Não porque votaram em Lula ou em Bolsonaro, sim, mas porque são interesseiras. E eu as conheço. E as pessoas que votaram em Lula ou em Bolsonaro, que me parecem pessoas de peito aberto, pessoas honestas, pessoas francas, pessoas realmente interessadas num bem-estar comum, e eu conheço em ambos os lados, essas pessoas continuam sendo minhas amigas, merecedoras da minha admiração. E eu tenho, de fato, amigos que são bolsonaristas, então você tinha bons e amigos amigos que são lulistas. Você tinha bons amigos. E eu, por exemplo, fico esmagado, porque eu não sou bolsonarista nem lulista. Eu acho que as duas opções eram terríveis. Sim. Acho que essa eleição era uma eleição assim, dá o coco, cai na pica, sabe? Duas desgraças. Eu acho mesmo, acho duas merda. Acho que, inclusive, autofágicas, uma dependendo muito da outra. A única proposta da outra, de uma era dizer, eu não sou a outra. Sim. Sabe? Porque eu sou uma merda, mas pelo menos eu não sou ele. Sim. Era basicamente isso. Inclusive, assim, eu acho que o Bolsonaro só teve chance eleitoral, só existiu como fenômeno eleitoral para ser presidente da República, graças a Lula. Sim. Acho que se não tivesse tido aquele tempo todo de absurdos que o PT foi cometendo, não haveria campo para surgir uma figura tão tosca e, ao mesmo tempo, convencer as pessoas. Acho que quem plantou no ouvido do brasileiro a fragilidade para se comover com um discurso simplista foram os anos de PT. Foram algumas campanhas do PT, foram algumas campanhas de João Santana, que reduziram muito a discussão política a clichês eleitorais. Aí o campo ficou muito bem ceivado, a terra ficou muito bem adubada e preparada para vir um maluco qualquer jogar uma semente e isso frutificar. Sim. Isso talvez não frutificasse no Brasil se não tivesse tido a grande contribuição do que o PT fez na política nacional. Sim.
Agora, isso não me engana que o outro lado não seja um merda. Aí fica, e eu tenho que escolher no meio disso. E aí, quando eu digo que eu não escolho isso nem aquilo e que eu preciso de uma outra proposta, me chamam de isentão. Em cima do muro. E é terrível porque eu não tô isento. Eu tô, ao contrário, isento é quando você não opta, é quando você não briga, quando você diz tanto faz. Eu tô dizendo não tanto faz, eu tô dizendo eu sou contra eu sou contra as duas maiorias, Sim. as duas hegemonias. Eu sou o único que tô lutando, assim. Sim. Vocês não, você tá confortável no meio do seu grupo, que tem 1 milhão de pessoas. O seu outro grupo, a eleição, inclusive, foi vencida por uma diferença ínfima. Detalhe, Então, um quem tá de um detalhe. lado e quem tá do outro, tá protegido por uma galera gigantesca. Sim, Quem não tá nem do lado nem do outro, esse não é isento. sim. Eu tô esmagado pelas duas galeras. Se os dois pudessem, me pegavam, arrancavam um braço para um lado e um braço pro outro. E isso é terrível porque nesse negócio de esmagar um ou outro, esmaga novas ideias também. Claro. Esmaga novas ideias. Isso Beijo, a gente Ciro. a gente vê que na eleição a gente tinha outros candidatos que tinham muitas vontades, muitas ideias, muitas capacidades também. Discutir. De Não ficava discutir. só, eu não sou isso, eu não sou isso. Vinha com Por exemplo, eu propósito. votei em Ciro Gomes. Ciro Gomes propôs. Te cortei, foi mal. Não. Ciro Gomes propôs esse negócio que virou deboche. Que era ajudar o cidadão a tirar o nome do SPC. SPC Sim. para incentivar o consumo das famílias e que isso teria impacto econômico positivo. Uhum. Isso era deboche na eleição. Isso era deboche tanto do PT como do de Uhum. Bolsonaro. Aí Lula se elege e faz. E faz isso. E faz mal feito e já não é mais motivo de deboche. Enfim, o Brasil está perdendo grande oportunidade de estar à altura de si mesmo. Mas eu acho que a nossa conversa está ficando muito... Eu posso Cabeçona, assim, vamos- voltar um pouquinho. Eu gosto da agonia. Tá muito pesado, então só de coisa ruim. Coisa de política, assim, Favela, uma coisa que eu dei morte, risada. política. Foi uma fala de Ciro Gomes, que ele falou assim que ele perdeu um processo contra Collor. Ele vai ter que pagar 800 mil pra Porque Collor. chamou Collor de ladrão. Porque ele tava defendendo o Collor de Lula. Aí ele falou assim, eu tomei um processo, é real, isso eu não tô inventando. Tipo assim, eu tomei um processo do Collor, que eu tenho que pagar 800 mil pra ele agora, e porque eu falei que ele era ladrão e tudo e tal, porque eu tava defendendo o Lula. E aí ele falou assim, e agora Collor tá com o Lula. Entendeu? O Collor tá com o Lula e eu que vou pagar 800 mil pro Collor. E aí, quando Muito louco. mas não parece cômico, não parece. Se fosse em outro país, alguma outra coisa, a gente ia dar risada aqui como se fosse. numa história em quadrinho, num livro. A gente ia se acabar de Se rir. fosse num filme, você ia falar, isso é mentira. Exatamente. Exato, Não mas tem é isso. como. Eu ia falar assim, imagina a cena, é sério, imagina a cena. Ciro Gomes defendendo o Lula Ele fala, você é ladrão. por conta de Collor e de tudo que aconteceu. E aí, historicamente falando, eu não posso nem falar que eu não tenho nem 800 mil pra poder pagar, né? Mas historicamente falando, ele tinha um contexto ok pra poder dizer o que ele falou e defendendo o Lula. E aí agora ele paga os 800 mil E Lula se alia. e ele se alia com outro cara, né?